Olá, seja muito bem-vindo à nossa aula de Direito Constitucional. Eu sou a professora Amanda Almozara e na aula de hoje vamos dar continuidade à análise do tema Competências da União. Muito bem, no bloco anterior, nós vimos que as competências da União se dividem basicamente em dois blocos. As competências materiais ou executivas, ligadas ao Poder Executivo, e as competências legislativas, ligadas ao Poder Legislativo. A competência material, ela pode ser exclusiva ou comum. Já a legislativa, ela pode ser privativa ou concorrente. O que diferencia a competência exclusiva da competência privativa? A competência exclusiva é indelegável. A competência privativa, ela pode ser delegada nos termos que a Constituição autorizar. Muito bem. Então, a competência da União, com base na ideia material, prestação de serviços públicos executiva, ela é exclusiva, pois indelegável. Onde que nós encontramos essa competência? Encontramos essa competência no artigo 21 da Constituição, que estabelece quais são as hipóteses de atribuição de atividades ao chefe de Estado de governo, ou seja, presidente da República, que são de sua incumbência, sendo que não é possível a sua delegação. Muito bem, então o artigo 21 da Constituição vai dizer que a competência não legislativa ou material executiva, em outras palavras, do presidente da República, da União no seu executivo, manter relações com o Estado estrangeiro, declaração de guerra e de paz, a defesa nacional, a decretação do estado de defesa, do estado de sítio e a intervenção federal, a possibilidade que existe de trânsito de forças estrangeiras provisoriamente pelo território nacional, a questão também da emissão de moedas, e essa é importante, a gente já vai falar mais sobre ela, a questão da administração das reservas cambiais do país e todas as operações de natureza financeira, inclusive a questão de crédito e câmbio, elaboração de planos nacionais para o desenvolvimento econômico do país, a questão do serviço postal e do correio aéreo nacional, a exploração, concessão e até por meio de permissão também dos serviços de telecomunicação, a exploração também de serviços de radiodifusão, instalação de energia elétrica, navegação aérea, serviço de transporte ferroviário e aquaviário, bem como rodoviário interestadual e internacional. Portos, sejam marítimos, fluviais e lacustres, também a organização e a manutenção do Poder Judiciário, do Ministério Público, da Defensoria Pública dos Territórios, se existente, a questão da organização do Corpo de Bombeiros, da Polícia também em âmbito civil e militar, a concessão de anistia, a questão das rádios, da televisão, desenvolvimento urbano, polícia marítima, aeroportuária, de fronteiras e, inclusive, por fim, a questão dos danos nucleares, independente, inclusive, a responsabilidade da existência de culpa. Todas essas situações, eu peguei pontualmente algumas previsões do 21, são competências exclusivas da União. E é importante que você depois faça o quê? A leitura do artigo 21, porque não tem como a gente chegar num raciocínio lógico ou com um passe de mágica a memorização das competências sem uma leitura muito atenta e literalmente repetitiva dos dispositivos. Agora, eu quero fazer algumas considerações acerca do artigo 21. A primeira consideração é que a competência do 21, na Constituição, é uma competência exclusiva. Só que se você procurar no caput, você não vai achar a palavra exclusiva. Vai estar lá, compete à União. Aí você fala assim, professora, como que eu sei que é exclusiva? Porque não há nenhuma previsão que autoriza a delegação dessa competência. Se não há previsão autorizando a delegação, significa que ela é indelegável.
Por isso a doutrina dando o nome a ela de competência exclusiva. Só que tem uma situação muito interessante. A gente encontra no artigo 21 da Constituição que a competência de emissão de moedas é da União. Muito bem, quem emite moeda atualmente no Brasil? Então, quem emite moeda no Brasil, atualmente, quem é? É o Banco Central. Então, quem emite moeda no Brasil é o Banco Central. Qual a natureza jurídica do Banco Central? O que o Banco Central é? O Banco Central é uma autarquia. E o que uma autarquia é? Uma autarquia é uma entidade da administração pública indireta. Ok? Ou seja, uma pessoa jurídica de direito público criada por um ente público. A União é pessoa jurídica de direito público que pertence à administração pública direta. Ok? Muito bem. Por que eu estou querendo explicar isso para vocês? Porque é muito comum vocês confundirem a questão da delegação nesse ponto que a gente está estudando. Por quê? Porque quando a União cria uma autarquia, ela está delegando à administração indireta uma competência, uma atividade. Só que você pode confundir, porque eu acabei de dizer que a competência é indelegável. Como fica essa situação? Se a competência é indelegável, como que a União pode criar uma autarquia e falar, olha, autarquia, você, Banco Central, vai cuidar só disso, emissão de moeda. Cuidado. A impossibilidade de delegar competência se dá no âmbito da esfera da federação. Então, acompanhem comigo. O que é indelegável é a competência entre as esferas da federação. Em outras palavras, entre os entes. Então, eu não posso tirar a competência da União e passar para o âmbito estadual ou para o âmbito municipal. Agora, dentro do âmbito federal, é possível, sim, a delegação, que tecnicamente é o quê? É criar-se uma pessoa para cuidar de um assunto específico que é de minha responsabilidade. É como se eu estivesse literalmente criando um auxiliar, um longa-manos. O Banco Central, a autarquia, ela é uma autarquia federal, ou seja, ela está dentro da esfera federal, dentro do âmbito da União. Então, isso é possível. Cuidado. Outra questão interessante é que na prova é muito comum eles perguntarem o seguinte: a emissão de moedas no Brasil compete à Casa da Moeda. Cuidado. Quem emite moeda no Brasil é o Banco Central. A Casa da Moeda só imprime, só confecciona a moeda, mas ela não dá ordem de emissão da moeda. E tudo que diga respeito à questão de reserva cambial, emissão de moeda, fiscalização de operação de natureza financeira, operação de crédito, câmbio, capitalização, seguro, previdência, tudo isso fica dentro da esfera da União. Depois você dá uma olhadinha no artigo 21 da Constituição e estuda esse tema um pouquinho melhor. Muito bem, com relação à competência comum. Então, a gente acabou de ver a competência exclusiva. Já a competência comum, ela é uma competência outorgada a todos os entes da federação. Então, tanto a União, quanto os estados, quanto o Distrito Federal e os municípios têm competência no âmbito de seu executivo, no âmbito de sua gestão, todas as atribuições elencadas no artigo 23. Então, não é uma ação isolada ou exclusiva de algum ente. Todos devem atuar em cooperação. E aí a gente tem zelar pela guarda da Constituição, das instituições democráticas, conservação do patrimônio público, cuidar da saúde das pessoas, proteção das pessoas portadoras de deficiência, que tecnicamente, a gente poderia falar portadora de necessidades especiais, a questão da proteção de documentos, obras,
bens de valores históricos, artísticos, monumentos, paisagens. Também impedir a evasão, a destruição, até a descaracterização de obras de arte e outros bens que tenham valor histórico, artístico ou mesmo cultural. Propiciar meios de acesso à cultura, também à educação e à ciência. Proteger o meio ambiente e combater a poluição em quaisquer de suas formas. Preservar as florestas, a fauna, a flora, fomentar a agropecuária, organizar o abastecimento alimentar, promover programas de construção de moradias e melhorias habitacionais e saneamento básico a todos, combater a pobreza, a marginalização, promovendo a integração social de todos os setores, registrar, acompanhar e fiscalizar a concessão de direitos e pesquisa sobre a questão de recursos hídricos e minerais no território brasileiro e, por fim, estabelecer e implantar política de educação para a segurança do trânsito. Então, todas essas previsões do artigo 23 da Constituição, elas são atribuições dadas a todos os entes da federação conjuntamente. E aqui há a consagração do que nós chamamos de regra de cooperação, ou literalmente o resquício do federalismo de cooperação. Um ente cooperando com o outro. Não é uma atuação solitária, não é uma atuação única. É todos conjuntamente atuando nesse setor. O que mais cai do 23 é a competência acerca do meio ambiente. Sempre perguntam isso em prova. A questão da proteção do meio ambiente, o combate à poluição, a fauna, a flora, é de competência de quem? Comum de todos os entes da federação no seu aspecto administrativo. Outra observação importante. O parágrafo único do 23 estabelece que lei complementar irá fixar essas normas de cooperação entre todos os entes. Afinal de contas, todo mundo tem que atuar conjuntamente. E qual o objetivo? O equilíbrio do desenvolvimento e do bem-estar nacional. Por isso, federalismo de equilíbrio ou de cooperação. Mas na prova da OAB cai. Competência comum, ela vai ser disciplinada em lei complementar, visando a cooperação entre todos e o equilíbrio e o desenvolvimento e o bem-estar nacional. A ideia é vamos equilibrar e aí todo mundo se desenvolve conjuntamente. Então veja que interessante. A OAB cobra muito o parágrafo único do 23, trocando por lei específica, por lei ordinária. Cuidado, lei complementar então vai fixar essa cooperação entre todos os entes para fins de realização dessas atividades previstas no 23. Agora, na prática, a gente pode estabelecer um critério, que é o critério da predominância de interesses. Quando vai ser competência do município? Quando vai ser competência do Estado? Quando vai ser competência do DF ou da União? Com base na predominância de interesses, a gente consegue fixar bem a competência. Se é interesse local, município. Interesse regional, Estado. Interesse nacional é a competência da União. Então, para a gente encerrar a aula de hoje, a competência executiva ou material no âmbito da União, ela se divide em exclusiva e comum. Exclusiva e indelegável para outra esfera da federação. Dentro da própria esfera é possível criar entidades da administração indireta para realizar as atividades. Já a competência comum, que é a competência do 23, todos devem realizar. Mas a gente sabe que quando é de todo mundo, pode ser que ninguém faça direito. Por isso que a lei complementar vai fixar a cooperação e atuação de todos os entes da federação, visando o equilíbrio e o bem-estar em âmbito nacional. Espero que você tenha gostado da aula de hoje e já te convido para assistir a nossa próxima aula. A gente vai falar um monte de coisa importante. Vamos falar das competências legislativas, vamos falar de norma geral, vamos falar de competência privativa, que é assunto que a OAB ama muito, ok? Obrigada pela atenção e eu te encontro já já!